Pare tudo agora. Não avance mais um segundo sem ouvir isto. Na noite de Ano Novo, quando o mundo inteiro acende luzes, estoura fogos e faz promessas, existe uma batalha silenciosa acontecendo sobre a sua casa. Poucos sabem, mas o que você deixa sobre a sua mesa naquela noite pode se tornar um convite ou um bloqueio para a presença de Deus. Isso não é coincidência. Se você encontrou esta mensagem justamente hoje, é porque o céu quer te acordar antes que você repita um gesto que parece inofensivo, mas que, no invisível, pesa como uma porta aberta. Padre Pio revelou que há objetos que carregam uma linguagem espiritual. Eles gritam sem som aquilo que o seu coração escolheu adorar. E o inimigo, que não dorme, entende essa linguagem melhor do que muita gente. Eu sei que isso soa forte. Não trate isso como comum. Há pessoas que entram no novo ano com a casa arrumada e o coração em ruínas. Elas sentem uma inquietação estranha depois da meia-noite, como se a alegria tivesse um buraco. O sorriso aparece nas fotos, mas a paz não vem. E ninguém sabe explicar por quê. Só que Padre Pio sabia. No confessionário, ele via a raiz escondida. Pequenos atos, pequenos símbolos, pequenas permissões que formam um altar disfarçado. A mesa, meu irmão, minha irmã, não é apenas um móvel. É o lugar onde você decide, organiza, escreve, assina, calcula, conversa. É onde sua mente trabalha e onde suas escolhas ganham forma. Na noite em que um ciclo termina e outro começa, essa mesa se torna ainda mais sensível. É como se o que está sobre ela declarasse: "Este será o meu Senhor." E eu preciso te dizer com toda a gravidade, existem dois objetos que, se permanecerem ali naquela noite, afastam Deus, esfriam a graça e atraem uma sombra que você só percebe quando já está cansado demais para lutar. Não estou falando de superstição barata. Padre Pio desprezava brincadeiras com o sagrado, mas ele também não era ingênuo. Ele enfrentou o inferno de perto, sangrou com os estigmas, passou noites em combate espiritual, e por isso ele alertava: o mal não entra sempre pela porta principal, ele entra pelo descuido, pelo hábito, pelo "não tem problema." E na passagem de ano, quando a alma fica distraída, ele trabalha com mais facilidade. Em San Giovanni Rotondo, havia um homem que se aproximou dele logo depois do Réveillon. Ele não havia cometido nenhum escândalo, não tinha caído em vícios novos. Mas entrou no confessionário com os olhos secos, como quem perdeu algo e nem sabe o quê. Padre Pio não perguntou muito, apenas disse: "Na tua casa, ontem à noite, você colocou na mesa aquilo que não deveria. Você abriu espaço para a inquietação." O homem tremeu, porque era verdade. Ele tinha passado a virada cercado de barulho, com o coração preso a coisas que prometem segurança, e a oração tinha desaparecido como fumaça. Padre Pio então ensinou: na passagem do ano, Deus observa onde repousa o teu olhar, porque o teu olhar revela onde repousa a tua esperança. E a esperança errada sempre cobra um preço. Se você sente que este aviso está te atravessando, guarde isso. É sinal de que Deus ainda está batendo na sua porta. Ele bate antes da meia-noite, para que você escolha com quem começa o ano. Talvez você esteja pensando: mas eu só coloco coisas comuns na mesa. É justamente aí que mora o perigo. O inimigo ama o comum. Ele transforma o comum em armadilha. Ele pega aquilo que todo mundo faz e usa como corrente. E depois você passa janeiro inteiro tentando rezar, tentando recomeçar, tentando ter disciplina, e sente que algo trava. Hoje eu vou te revelar quais são esses dois objetos, por que eles têm esse peso espiritual e o que colocar no lugar para selar a sua casa com a bênção de Deus quando o relógio marcar meia-noite. Mas eu te peço uma coisa antes: não trate isso como entretenimento. Receba como aviso. Se você puder, quando terminar de ouvir, faça o sinal da cruz e diga em silêncio: "Senhor, entra na minha casa." Só isso já muda o clima ao seu redor. E fique comigo até o fim desta mensagem, porque o segundo objeto é o mais traiçoeiro. Ele parece inocente, moderno, até necessário. Mas na noite de Ano Novo ele se torna uma isca. E quando ele está ali, sobre a sua mesa, há uma presença que observa, que espera, que procura uma brecha. Você não a vê. Você só sente o peso depois.
Guarde esta promessa. Deus quer te dar um ano novo por dentro, não apenas no calendário. E se você obedecer a este aviso, você vai perceber algo simples, mas real. A paz volta, a oração volta, a clareza volta. E em até 7 dias, você nota um sinal: o sono alivia, a mente desacelera e o depois perde força. Você pode duvidar de mim, pode até achar que é exagero, mas não se pode chamar de exagero aquilo que foi provado com sangue. Padre Pio não falava como quem repete histórias. Ele falava como quem viu, tocou e sofreu o que muitos fingem que não existe. Os estigmas não eram enfeite, nem teatro, nem mito para atrair gente. Eram uma ferida aberta no próprio corpo dele, como um selo doloroso de que o invisível é real e cobra preço. Enquanto alguns brincavam com a fé, ele carregava nas mãos, nos pés e no lado a lembrança constante do Calvário, dia após dia, ano após ano. E quem carrega as chagas aprende a reconhecer de longe tudo o que fere a presença de Deus dentro de uma casa. No confessionário, ele não era um conselheiro gentil, desses que passam a mão na cabeça e chamam o pecado de fraqueza. Ele era um guardião, um sentinela. Ali, naquele pequeno lugar, ele via o que ninguém via. Gente entrava com o discurso pronto, querendo esconder o essencial, e saía tremendo porque a alma tinha sido lida como se fosse um livro aberto. A leitura de almas não era curiosidade, era misericórdia com espada. Ele apontava a raiz que a pessoa não queria confessar, e muitas vezes dizia o que estava acontecendo dentro da família, dentro do casamento, dentro do quarto, dentro da mente, sem ninguém ter contado. E quando alguém tentava mentir diante de Deus, ele cortava, não por crueldade, mas por amor. Porque uma alma enganada por si mesma é uma alma à beira do abismo. Padre Pio também tinha visões. E não eram visões bonitas para consolar os sensíveis. Eram visões que davam medo, visões de combate, visões de almas sendo puxadas por aquilo que escolheram amar. Ele via a ação do inimigo quando o inimigo ainda estava escondido atrás de um hábito aparentemente inocente. Ele percebia quando algo dentro de uma casa virava ponto de apoio para a desordem espiritual. E você precisa entender isto com seriedade. O mal não entra sempre com escândalo. Às vezes entra com símbolo, entra com objeto, entra com algo que você chama de meu, necessário, só por hoje. E depois ele vai tomando espaço, não para destruir sua vida de uma vez, mas para secar sua oração, para apagar a alegria limpa, para colocar uma nuvem onde antes havia luz. Muitos acham que a fé é só uma ideia dentro da cabeça. Padre Pio sabia que a fé é um território, e território tem fronteiras. Quem guarda fronteiras não dorme. Ele enfrentou o combate espiritual como poucos. Houve noites em que ele foi atacado, humilhado, espancado por forças invisíveis, e ainda assim amanheceu para celebrar a missa, como se o corpo ferido fosse apenas detalhe diante da fidelidade. Não era imaginação. Os que conviviam com ele viam os sinais, ouviam ruídos, percebiam o peso que se instalava no ambiente. E ele, com a calma de quem já tinha sido testado, ensinava sem discurso bonito. O inimigo busca brechas, e quando encontra, ele se alimenta da distração. É por isso que eu estou falando da sua mesa. Porque você pode sorrir e dizer que é apenas uma superfície de madeira, mas, no invisível, ela se comporta como um lugar de decisão. Padre Pio, como testemunha do invisível, sabia que certos objetos funcionam como ímãs de intenção. Eles atraem aquilo que combinam com o que representam. E aquilo que você coloca diante de si, na noite em que o ano muda, não fica neutro. A noite de Ano Novo é cheia de promessas, de desejos, de medo do futuro, de sede de controle. O inimigo se aproveita desse tremor interior. E Deus, que é Pai, quer arrancar de você essa ânsia que sufoca e substituir por confiança. Só que confiança não cresce onde o altar está tomado por coisas que gritam autossuficiência, vaidade, apego, ansiedade. Se alguém como Padre Pio, marcado pelos estigmas, treinado no confessionário, acostumado a ler almas e atravessado por visões e combates, olhava para os pequenos sinais da vida cotidiana e dizia que ali havia perigo,
Então não é prudente tratar isso como detalhe. A prudência espiritual é humilde. Ela não espera a queda para respeitar o aviso. Ela obedece antes, para não sangrar depois. E hoje, este aviso chegou até você não para te assustar por esporte, mas para blindar a sua casa, para fechar uma porta que talvez você nem soubesse que estava aberta. Então agora chega o momento em que muita gente tenta fugir. Porque uma coisa é falar de oração. Outra é tocar no altar escondido da sua casa. Padre Pio ensinava que o inimigo usa o que é comum para destruir o que é sagrado, entrando pelas frestas da distração. O primeiro objeto que não pode ficar na sua mesa na noite de Ano Novo é o dinheiro exposto. Notas soltas, moedas, carteira aberta, maços guardados só por segurança, envelopes de valores, até aquele amontoado de boletos e extratos que você deixa ali como se fosse um lembrete de guerra. Parece inofensivo, parece prático, parece apenas organização. Mas naquela noite, isso vira um idioma espiritual. Você não está apenas guardando papel. Você está dizendo sem perceber, minha segurança começa aqui. Dinheiro na mesa na virada é altar de medo com cara de prudência. Padre Pio não condenava o trabalho, nem o sustento, nem o esforço honesto. Ele próprio viveu pobreza e sabia o peso da necessidade. O problema não é possuir dinheiro. O problema é quando o dinheiro vira presença central, quando ele ocupa o lugar de honra, quando ele fica, como um pequeno rei, no ponto mais visível da casa, justamente na noite em que o coração humano fica mais vulnerável à ansiedade do futuro. A passagem do ano desperta um medo silencioso, e o medo procura um ídolo para segurar. Se o primeiro rosto que você vê antes da meia-noite é a cifra, a nota, o extrato, a conta, então a sua alma começa o ano ajoelhada diante do controle. No invisível isso pesa, não como superstição barata, mas como escolha do coração. Padre Pio dizia que existem coisas pequenas que pesam na balança do céu, e essa é uma das mais traiçoeiras, porque ninguém confessa "eu confiei no dinheiro", com a mesma facilidade que confessa outros pecados. Mas a confiança errada se denuncia sozinha. Ela aparece em cima da mesa. A gente que na virada coloca o dinheiro ali como quem coloca um amuleto. Não chama de amuleto, claro. Diz que é para não faltar, para atrair prosperidade, para garantir um ano farto. Só que isso é paganismo disfarçado de costume social, e Padre Pio detestava quando a alma cristã trocava Deus por sinais. Ele via nas confissões a consequência dessa troca. A pessoa até ganha mais às vezes, mas perde a paz. Começa o ano com o bolso mais cheio e o peito mais vazio. E quando o peito está vazio, tudo o que entra no bolso nunca basta. O inimigo ama essa troca. Ele sussurra: Deus é bom, mas o dinheiro é certo. E quando você começa a acreditar nisso, você entra num ciclo de escravidão, porque passa a medir o valor do ano por números e não por graça. A mesa vira tribunal. Cada gasto vira culpa. Cada imprevisto vira desespero. E a oração, que deveria ser refúgio, vira formalidade cansada. Padre Pio descrevia isso como uma fogueira coberta por folhas molhadas. O fogo existe, mas algo impede as chamas de subirem. Por isso, o primeiro passo é simples, mas exige humildade. Na noite de Ano Novo, o dinheiro não fica em cima da mesa. Não fica à vista. Não fica como talismã. Ele volta ao lugar dele, guardado, silencioso, sem trono. E no lugar do trono entra um sinal de que o seu governo é outro. Um crucifixo, uma Bíblia aberta, um rosário que não seja enfeite, mas arma de oração. Padre Pio tinha horror de transformar o sagrado em teatro e o rosário em adorno. Ele ensinava que sacramental não é amuleto e que o objeto só serve quando leva você à oração verdadeira. O que acontece quando você faz isso é mais profundo do que parece. Você está dizendo ao céu: o meu ano começa sob a cruz, não sob a cifra. Você está cortando um pacto silencioso com a ansiedade. Você está fechando uma porta que muitos deixam aberta sem perceber. E quando a porta fecha, a atmosfera muda. A casa respira. A mente desacelera. A alma volta a lembrar quem é o Pai.
Mas agora vem a parte que pouca gente suporta. Poucos suportam ouvir isso. Porque o segundo objeto está tão colado na sua vida que você vai sentir vontade de justificar, de defender, de dizer que é exagero. Só que Padre Pio não aceitava justificativas quando a alma estava em risco. Ele preferia perder a simpatia do povo do que perder uma alma para a distração que mata devagar. O próximo é ainda mais grave. Porque não é apenas um símbolo de confiança errada. É uma janela. Uma janela que você coloca sobre a mesa e que, em muitas casas, fica mais acesa do que qualquer vela, mais consultada do que qualquer oração, mais tocada do que a própria cruz. Ele parece necessário, moderno, inevitável. Só que, na noite de Ano Novo, ele se torna um altar de ruído. E ruído constante sempre foi a estratégia preferida do inimigo, porque onde há ruído, não há recolhimento, e onde não há recolhimento, a graça encontra dificuldade de repousar. Padre Pio dizia que o inimigo se infiltra, até no que parece normal, até na rotina mais comum, e justamente por isso, o segundo objeto passa despercebido na maior parte das casas. Ele fica ali, sobre a mesa, como se fosse neutro. Mas não é neutro. Na virada do ano, ele puxa o coração para fora, espalha a atenção, abre pequenas fissuras por onde entram comparação, vaidade, impureza, irritação, pressa, inquietação. E quando a inquietação se instala, Deus não se impõe. Deus espera. E o inimigo se aproveita. Eu não vou aliviar o peso disso, porque o céu não te trouxe até aqui para te embalar com palavras doces. Se você quer começar o ano com Deus de verdade, vai precisar olhar para a sua mesa como quem olha para um altar e decidir quem tem o primeiro lugar. O segundo objeto é o seu celular sobre a mesa. Sim, esse pequeno retângulo que você chama de só um aparelho, só para ver a hora, só para responder alguém, só para postar a foto da virada. Na noite de Ano Novo, ele não é apenas um objeto. Ele vira uma janela aberta, e nem toda janela aberta deixa entrar luz. Algumas deixam entrar ruído, e ruído é uma das formas mais eficientes de afastar Deus sem que você perceba. Talvez você esteja ouvindo isto, e uma parte de você já queira se defender. Mas eu preciso, e se alguém me liga? Mas é só por alguns minutos. Mas todo mundo faz. E é exatamente assim que a corrente se fabrica, com justificativas pequenas, repetidas, até virarem um hábito que domina o coração. Padre Pio via isso no confessionário. Não era o grande escândalo que apagava a vida interior de muita gente. Era o barulho constante. A alma não caía de uma vez. Ela ia se esvaziando devagar, gota por gota, até não sobrar silêncio para Deus falar. Olhe com sinceridade. Quantas vezes você diz que está com a família, mas o seu olhar está no telefone? Quantas vezes você promete, este ano vou mudar, e na primeira ansiedade você corre para a tela como quem corre para um abrigo? Quantas vezes, na mesma noite em que você fala de esperança, você se compara com vidas que parecem perfeitas e sente o coração apertar? E você não conta isso a ninguém. Você sorri por fora, mas por dentro fica aquela dor silenciosa, aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar bem. Isso é sobre você, sim. Não porque você seja pior, mas porque você é humano e o inimigo conhece o humano. Ele sabe que, quando a meia-noite chega, o coração fica exposto. Ele sabe que a passagem do ano mexe com o medo do futuro, com lembranças do passado, com feridas que você escondeu o ano inteiro. E ele sabe que uma tela acesa sobre a mesa pode se tornar um altar de fuga. Você foge do silêncio, foge do olhar de Deus, foge da pergunta que mais dói. O que eu estou fazendo com a minha alma? Você já percebeu como o celular na mesa muda a atmosfera? Mesmo quando ninguém toca nele, ele está ali como uma promessa de escape. Ele diz, se o momento ficar profundo demais, eu te tiro daqui. Ele diz, se o vazio apertar, eu te distraio. Ele diz, se a consciência falar, eu te dou barulho. E no começo parece alívio, mas depois vem o preço. Você entra no novo ano com a mente agitada, o peito inquieto
e uma sensação estranha de que a graça está longe. Não é que Deus não queira ficar, é que você não deixou espaço para ele pousar. E tem outra coisa. Na noite de Ano Novo, o celular quase nunca fica neutro. Ele puxa você para imagens, mensagens, comentários, comparações, piadas sujas, irritações, discussões, vaidade. Às vezes, você nem procura nada errado. E mesmo assim o errado te encontra. Um vídeo aparece, uma foto aparece, uma conversa te provoca, um convite te arrasta. E quando você percebe, a meia-noite passou, e você começou o ano com o coração sujo, pesado, disperso. Você começa o ano com um amém nos lábios e um ruído na alma. Você acha que isso é pequeno? Então, responda para si mesmo, com honestidade. Quantas vezes você tentou rezar e não conseguiu, porque a mente estava cheia de imagens e notícias e conversas? Quantas vezes você tentou ficar em silêncio e sentiu quase pânico, como se o silêncio fosse perigoso? Quantas vezes você terminou uma noite rolando a tela e quando apagou a luz veio aquela tristeza sem nome? E você pensa, é cansaço. Mas no fundo, você sabe que é algo mais. É a alma pedindo recolhimento e recebendo ruído. Naquela noite, a mesa deveria ser o lugar do começo, o lugar do Senhor guia a minha casa, o lugar do eu não sei o que vem, mas eu confio. Só que o celular sobre a mesa faz o contrário. Ele te empurra para o controle, para a opinião alheia, para a necessidade de mostrar, para o medo de ficar de fora. Você já reparou como muita gente atravessa a virada mais preocupada em registrar do que em viver? Mais preocupada em postar do que em agradecer? E quando a gratidão some, a presença de Deus se torna distante. Não porque ele se vá, mas porque o coração fica fechado, ocupado, cheio de si. Talvez você esteja se vendo agora e sinta culpa. Não se esconda atrás dela. Culpa sem conversão vira veneno. Mas culpa com humildade vira portal. Você não precisa começar o ano perfeito. Você precisa começar o ano desperto. E despertar, às vezes, é só isso. Tirar a janela errada de cima da mesa e devolver ao coração um pouco de silêncio. Faça um teste simples naquela noite. Antes da meia-noite, coloque o celular longe, não virado para baixo na mesa. Longe, fora do alcance fácil. Desligue as notificações. Não por moda, não por desafio, não por produtividade, mas por reverência. Diga com o corpo aquilo que a boca quase nunca diz com firmeza. Deus é primeiro. E então, no lugar, coloque um sinal que te lembre o alto. Uma cruz, uma Bíblia, um papel com o nome das pessoas por quem você vai rezar no ano que começa. E pare por 1 minuto. 1 minuto de silêncio verdadeiro. 1 minuto sem performar, sem provar nada a ninguém. Só você e Deus. Você vai sentir resistência. O coração viciado em ruído sempre chama a tela de volta. A mão vai querer procurar o aparelho sem pensar. Vai dar aquela inquietação. E se alguém mandar mensagem? E se eu perder algo? Mas é aí que a verdade aparece. O que você teme perder? Uma notificação ou a paz? Uma resposta ou a presença? Um post ou a graça? Percebe como isso é sobre você? Sobre aquilo que, sem perceber, virou prioridade. E se você não cortar isso agora, na passagem do ano, você sabe o que acontece. Você entra em janeiro do mesmo jeito que saiu de dezembro. Promessas bonitas, hábitos iguais. E depois você se pergunta por que o ano não muda. Mas como o ano mudaria se o altar continua ocupado? Como a alma se renovaria se o silêncio continua proibido? Eu não estou te condenando. Eu estou te chamando de volta. Porque há uma esperança real aqui. Você ainda pode virar a chave. Você ainda pode começar diferente. E quando você faz esse gesto simples, tirar o dinheiro exposto, tirar a janela de ruído e devolver a mesa ao que ela deveria ser, algo começa a se alinhar por dentro. Como se a casa respirasse. Como se o coração lembrasse que não nasceu para correr atrás de tudo, mas para repousar em Deus. Mas agora, eu preciso te dizer o que vem depois, porque existe um confronto inevitável. Ou você começa o ano escolhendo Deus com atos concretos, ou você começa o ano sendo levado, como sempre, pelo barulho e pela ansiedade. E isso tem consequência.
Não uma consequência teatral, uma consequência invisível, profunda, que se acumula. Agora você entende por que eu não tratei isso como detalhe. Porque na noite de Ano Novo, não é só o calendário que vira, é o seu altar. E eu digo altar com consciência. Você pode chamar de mesa, mas no mundo invisível ela funciona como um lugar de governo. Ali você coloca aquilo que manda em você. E aqui está o clímax espiritual que poucos têm coragem de encarar. Quando você mantém certos símbolos de domínio e ruído bem no centro, você entrega espaço. Não é poesia. É lei espiritual. O demônio é astuto. Ele não entra pela porta principal. Ele entra pelas frestas da distração, pelos pequenos descuidos que você chama de insignificantes. E é por isso que a noite da virada é perigosa para quem vive no automático. Porque você está cansado, está emocional, está com o coração vulnerável, está com saudade de coisas que não voltam e com medo de coisas que ainda nem aconteceram. E nesse estado, o inimigo não precisa te derrubar com uma tentação escandalosa. Ele só precisa garantir que você comece o ano sem silêncio, sem reverência, sem Deus no centro. Repare no que acontece quando a paz interior desaparece. Padre Pio tinha uma frase que corta como lâmina. Quando a paz interior desaparece, algo ou alguém está tomando o lugar que pertence a Deus. E a maioria não percebe que, muitas vezes, esse algo não é uma pessoa. É um apego. É um símbolo. É uma mesa ocupada pelo que promete controle. O dinheiro exposto, naquela noite, não é organização, é declaração. É dizer ao céu: eu começo o ano confiando no que eu posso contar. E quando você faz isso, seu coração fica imediatamente mais duro, mais desconfiado, mais ansioso. Você entra em janeiro com a alma já armada, como se tudo dependesse de você. E o que acontece com quem tenta carregar o mundo sozinho? Desaba. O celular sobre a mesa, naquela noite, não é necessidade, é dispersão. É um altar de ruído. É uma janela que você mesmo deixa aberta, e por ela entram comparação, impureza, irritação, fofoca, vaidade, medo, pressa, e principalmente entra uma coisa que mata devagar, a incapacidade de permanecer com Deus em silêncio. Eu preciso te falar com a gravidade de quem quer te poupar de um sofrimento desnecessário. Há casas que começam o ano com o som dos fogos, mas por dentro começam com um silêncio de Deus. Não porque Deus se recuse a entrar, mas porque não há espaço. A mesa está ocupada, a mente está ocupada, o coração está ocupado. E quando Deus não é o primeiro, outra coisa assume o trono, mesmo que você não chame de trono. E aqui vem a consequência invisível, que ninguém vê na primeira semana de janeiro, mas que aparece depois. Você começa a sentir a oração pesada. Você tenta rezar e a mente corre. Você tenta dormir e a inquietação morde. Você tenta ter paciência e explode por pouco. Você tenta recomeçar, mas parece que algo te puxa para o mesmo ciclo. E então você diz, é só estresse. Só que, por trás do estresse, existe uma porta que foi deixada aberta. Padre Pio repetia que o inimigo usa o que é comum para destruir o que é sagrado. É por isso que ele é tão perigoso. Ele não precisa de ritual. Ele precisa de hábito. Ele precisa de distração. Ele precisa que você trate o sagrado como mais um item e trate a tela e a cifra como prioridade. E meu irmão, minha irmã, essa é a hora da decisão. Não amanhã. Não quando der. É antes da meia-noite. Porque existe uma diferença entre começar o ano pedindo bênção e começar o ano oferecendo o coração para a ansiedade. Existe uma diferença entre um ano novo com Deus e um ano novo sem Deus, mesmo que a festa seja a mesma e as pessoas sejam as mesmas. Eu não estou dizendo para você ter medo de tudo. Padre Pio não ensinava paranoia. Ele ensinava vigilância. Ele ensinava reverência. Ele ensinava que as coisas pequenas pesam e que quem aprende a guardar o pequeno se torna forte por dentro. Porque o demônio não teme quem sabe muito. Ele teme quem vive com pureza. Então, eu vou te colocar diante de duas portas, e você escolhe qual atravessa.
A primeira porta é a do orgulho disfarçado. Não tem nada a ver. É só um objeto. Todo mundo faz. Essa porta parece larga, confortável, moderna. Mas ela te leva para mais do mesmo. Um ano com ruído, ansiedade, cansaço espiritual e aquela sensação de que Deus está longe. A segunda porta é a da humildade concreta. Tirar o dinheiro da vista, tirar o celular do altar, devolver à mesa um sinal de Deus e fazer um gesto simples de entrega. Essa porta é estreita, porque fere o ego, mas ela abre espaço para a paz. E onde há espaço, Deus entra. Onde há silêncio, Deus fala. Onde há reverência, a graça repousa. E eu te aviso, a virada não é apenas um momento social. Ela é um ponto de ataque e um ponto de bênção. O inimigo quer te pegar cansado e distraído. Deus quer te pegar desperto e humilde. Antes que seja tarde, escolha com quem você começa. No próximo passo, eu vou te ensinar o que fazer exatamente na sua mesa, na sua casa, com uma sequência simples e poderosa, sem teatro, sem superstição, com autoridade espiritual, para selar a noite e começar o ano sob proteção e paz. Então faça assim, com simplicidade e com coragem, antes que o relógio marque a meia-noite. Vá até a sua mesa como quem vai até um altar, em silêncio, sem anunciar para ninguém, sem espetáculo, e retire o que não pertence ao trono. O dinheiro exposto, a carteira aberta, os papéis de cobrança, a moeda solta como promessa. Guarde, feche, como quem fecha uma porta. Depois pegue o celular e coloque longe, fora do alcance da mão. Não em cima da mesa, nem ao lado do prato, nem virado para baixo, como se isso bastasse. Longe. Porque você não está apenas afastando um aparelho. Você está afastando o ruído que te governa. Agora deixe a mesa limpa. E no centro, coloque um sinal que não mente, um crucifixo ou uma imagem santa que te leve a rezar, ou uma Bíblia. E se você não tiver nada, não se desculpe. Um coração ajoelhado vale mais do que 1000 objetos. Faça o sinal da cruz devagar e diga com a voz baixa, como quem confessa: Senhor, eu te dou o primeiro lugar. Só isso já é um golpe no inimigo, porque o inimigo se alimenta da pressa, da distração e da soberba. Mas Deus se aproxima quando encontra a humildade concreta. E então, antes da meia-noite, faça um ato que muda o clima da casa inteira. Perdoe, nem que seja dentro de você. Solte o nome que te dói. Solte a lembrança que te aperta. Solte o orgulho que você chama de direito. Não porque o outro mereça, mas porque você não merece carregar correntes para dentro do ano novo. Padre Pio sabia, a falta de perdão é um quarto fechado onde o ar apodrece, e Deus não te criou para apodrecer por dentro. Depois, com a mesa diante de você, ofereça o ano que chega. Não prometa ao céu aquilo que você não vive, apenas entregue. Diga: eu não sei o que vem, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu não sei se terei forças, mas eu sei onde está a misericórdia. Isso não é poesia, isso é rendição. E rendição diante de Deus não humilha, cura. E quando a meia-noite chegar, mesmo que lá fora haja gritos e fogos, faça por dentro 1 minuto de adoração. 1 minuto. Não negocie. 1 minuto em que você não corre atrás de nada, não prova nada para ninguém, não se compara com ninguém. 1 minuto em que você deixa Deus olhar para você. Porque quando Deus olha, Ele rearruma o que o mundo bagunçou. Ele lembra você de quem você é. E você volta a respirar por dentro. E amanhã, quando o ano já tiver virado, não deixe isso morrer como emoção de uma noite. Faça uma ação prática imediata, ainda nesta primeira semana. Se você está longe dos sacramentos, volte. Procure a confissão. Entre humilde, sem desculpas, e depois se aproxime da Eucaristia como quem volta para casa. É assim que se fecha o ciclo, não com promessas vazias, mas com graça. Agora, incline a sua cabeça e reze comigo, sem pressa. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu te entrego esta casa e esta mesa. Eu renuncio a tudo o que tentou tomar o teu lugar em mim, à ansiedade, ao controle, ao ruído, à vaidade, à comparação, ao apego que me escraviza.
Lava a minha mente, guarda o meu coração, purifica o meu olhar. Coloca tua paz onde eu só tinha inquietação. Coloca tua luz onde eu só tinha confusão. Que o teu nome seja o primeiro nesta casa, e que nenhum mal encontre espaço onde a tua misericórdia governa. Maria Santíssima, cobre-nos com teu manto. Padre Pio, intercede por nós, para que eu seja fiel no pequeno e forte na tentação, e que este novo ano comece comigo de joelhos diante de Deus e se estenda com passos de conversão. Amém. Escreva: Deus é o primeiro nesta casa.